E quando amanhece a gente faz a prece, vai logo pro campo pra o gado tocar. A boiada é grande, a lida é pesada, mas a gente conta com a Real H. Eu conto com a tradição pra animais de lida e de estimação. Mais resultado todo dia, é mais parceria, mais dedicação. Pecuária, essa grandeza, fartura na mesa não pode faltar. Solução pro leite corte, pecuária forte é Real H. Olá, está começando mais um Pecuária Forte, retomando Pecuária Forte em 2022 em um programa mais do que especial. E você é muito bem-vindo no nosso Pecuária Forte. Esse ano nós queremos fazer uma série de entrevistas especiais sobre personalidades ligadas ao agronegócio, à pecuária, à veterinária, enfim, à saúde animal e por aí vai. E claro, a gente vai começar esse programa trazendo um convidado mais do que especial. O professor doutor Cláudio Martins Real, presidente da Real H. Esse programa vale um joia, curte aí a nossa página, nosso canal Pecuária Forte. E agora você vai ficar com um pequeno vídeo, um resumo do currículo desse nosso convidado especial de hoje. O professor Dr. Cláudio Martins Real nasceu em 11 de fevereiro de 1926 no município de Capão do Leão, na época 4º distrito de Pelotas. Formou-se em Medicina Veterinária na Escola de Agronomia e Medicina da UFRGS. Com 24 anos, tornou-se o professor catedrático mais jovem do país. Por influência do pai, Francisco Real, tornou-se defensor e estudioso da homeopatia, quebrando paradigma ao usar a terapêutica em rebanhos pela primeira vez. Foi, portanto, o precursor e criador do termo homeopatia populacional. Trabalhou como professor até 1993, quando, após aposentar-se, fundou, junto com os filhos, a Real H. Até hoje, o professor dedica-se com entusiasmo ao estudo da homeopatia e da medicina veterinária. Sua formação inclui a graduação como médico veterinário, diplomado pela Escola de Agronomia e Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1948. O diploma de laurea em veterinária, obtido no curso de graduação da então Escola de Agronomia e Veterinária de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1948, e em pelo menos 15 outros cursos frequentados no Brasil e no exterior. Nos mais de 45 anos dedicados à docência, Dr. Cláudio foi 11 vezes homenageado por turmas de formandos do curso de Medicina Veterinária, 3 vezes homenageado de honra da turma de formandos do curso de Veterinária e 10 vezes paraninfo de turma de formandos do curso de Medicina Veterinária. Entre os títulos de sua carreira destacam-se a posse como presidente da Academia Sul-Mato-Grossense de Medicina Veterinária em 2018. Em 2015 foi reconhecido como professor emérito da UFRGS e no mesmo ano recebeu o título de cidadão campograndense através da Câmara dos Vereadores de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E ainda o Prêmio Paulo da Corso Filho, maior distinção a ser reconhecida para um médico veterinário, concebido pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária em 2007, e a Gran Cruz do Mérito Veterinário Brasileiro, título reconhecido pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária em 2010. Este é apenas um breve resumo do currículo do nosso convidado de hoje no Pecuária Forte. Para o nosso cenário, nessa entrevista especial, recriamos com auxílio de computação gráfica e ferramentas de arquitetura a fachada da casa onde o Dr. Cláudio cresceu, no Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Muito bem, como vocês estão vendo, eu já estou aqui com o professor doutor Cláudio Martins Real. Que currículo nós vimos nessa história aí, pré-cursor da homeopatia, foi professor universitário durante 45 anos, doutor Cláudio. É uma história... O senhor nasceu em 1926, antes da penicilina, antes de muitos tratamentos modernos,
E como é que era viver? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente. Bem-vindo. Bom, para falar da penicilina, eu tenho que falar do meu primeiro tempo de exercício da profissão, que foi, me formei em 48. E a penicilina já tinha aparecido na Europa, mas a recém estava entrando no Brasil. E, na realidade, na classe médica, ela era uma novidade. Tinha médicos, na imprensa aparecia penicilina, doutor fulano. Quer dizer, ele utilizava a fama da penicilina em vez do nome dele. Mas eu vivi um tempo, antes que a penicilina chegasse na veterinária, aprendi muitos procedimentos que hoje ninguém nem conhece, não é? Tratar uma pneumonia de bovino com um abscesso de fixação. Hoje, se falar isso, os nossos nobres colegas jovens não sabem o que é. E resolvia. Esse é o ponto. As dificuldades, vamos dizer, antes do aparecimento dos antibióticos eram enormes. E tinha que se ter recursos diferenciados para resolver os problemas, porque se resolvia. E é engraçado, é interessante o senhor contar essa história, porque assim, o senhor teve na família, justamente, nós estamos falando de uma época, como o próprio doutor citou aqui, de uma época em que as pessoas morriam de doenças que hoje nós consideramos facílimas, passageiras, tratáveis e tudo muito simples hoje em dia, graças ao advento dos antibióticos e outras terapêuticas. Mas o senhor estava falando, o senhor teve na família, por exemplo, um caso de morte com a diarreia e tudo mais, né? Ah, isso foi antes de mim. Isso, na realidade, tem um significado muito importante, que meu pai era português e veio para o Brasil criança. E depois, quando se casou, lá por 1906, ele casou e teve um primeiro filho e teve o segundo. Bem próximo, não é? Como não havia antibiótico, num dado momento, o meu segundo irmão começou com uma disenteria infecciosa, que era naquela época, não é? E não se tinha, vamos dizer, conhecimento de contagiosidade, a recém estava... Porque a descoberta dos micróbios foi em 1800 e pouco, e nós temos que pensar que nós estávamos no começo de 1900. Não, e tem uma questão, doutor, que é assim, não era só descobrir, na época, para difundir uma informação. Exatamente. Não era como hoje, que corre o mundo e em um dia, dois, está todo mundo sabendo. Imagina como é que era naquela época a informação. E aí o que aconteceu? Esse meu irmão teve disenteria e o meu pai chamou o melhor médico da cidade de Pelotas, chamava-se Dr. Romano, e esse doutor Romano foi lá, medicou do jeito que podia, que sabia, e o resultado é que o gurizinho faleceu. E, pior, contagiou o irmão mais velho. E aí, o meu pai estava desesperado, porque os portugueses prezam muito o primogênito. Ele viu, claro que ele sentiu a morte do meu irmão esse, seria José, e ele estava desesperado, e o guarda-livros do armazém, o contador da época. O contador de hoje, perguntou para o seu Real, eu sei esses diálogos porque ele contava, né? E o senhor permite que eu veja seu menino? Mas, claro,
podia dar umas homeopatias para ele. E isso aí tem um aspecto histórico, porque que nós temos hoje é real. Nasceu lá, no começo de 1900. Por quê? Aí o que aconteceu? Ele foi no... Meu pai morava num sobrado assim, em cima do armazém. E ele foi lá, viu o gurizinho, examinou como o homeopata faz, o cocôzinho do guri, e foi em casa e trouxe os remédios. E esse meu irmão mais velho morreu com 96 anos. Então, e aí foi que a homeopatia entrou na família. E foi sucesso, como é que diz, teve outros episódios. E quando meu pai, como é que se diz, foi aconselhado a se aposentar, porque ele não largou porque queria, que disseram para ele que ele ia morrer, e ele... Então, nós fomos morar lá no Capão do Leão, onde eu nasci. No Rio Grande do Sul. Extremo sul do Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, perto de Pelotas. Naquela época era distrito de Pelotas. E eu nasci lá. E aí, nesse tempo, eu nasci em 26, ele ainda trabalhava, ia para a cidade, mas depois ele ficou lá cuidando da chácara, não eram 4 hectares, mas tinha eu sempre me lembro, eu nunca vi em lugar nenhum dessas propriedades a riqueza de frutas que tinha, não só de frutas, mas de espécies de frutas. Para ter uma ideia, lá tinha peras portuguesas, naturalmente, que ele acabou plantando, e tinha castanha e uma série de outras frutas que raramente se veem, não é? Inclusive, tinha enormes pés de carvalho. Então, é nesse ambiente que eu curti a minha infância, digamos assim. E nós eu tinha um irmão, um irmão mais próximo, era 1 ano e meio de diferença. Os outros, a primeira leva de filhos, digamos assim, foi lá no começo. Então havia uma distância de 12 anos entre o meu irmão, ou melhor seria, eu que era o mais moço da minha irmã. E depois vinham os outros 4. O meu pai, quando foi lá para fora, lá para o Capão do Leão, ele começou a estudar, porque ele era um homem simples, nascido numa vila portuguesa, mas ele estudou bastante, não só nesse período, quando nós éramos menores, mesmo antes, ele começou a estudar homeopatia, mesmerismo, hipnotismo, quer dizer, ele foi um homem extraordinário, porque se a gente considerar que ele tinha só o 3º ano primário, ele adquiriu um grau de cultura surpreendente. E ele tinha, não é por ser meu pai, ele tinha um coração de ouro. Por quê? Ele se preocupava com a pobreza. E lá no Capão do Leão não tinha médico, não tinha farmácia, e ele começou a... Não sei nem como é que começou. Eu sei que enchia de gente e ele dava o remédio homeopático e as curas. A homeopatia não é uma mágica,
mas ela obedece uma lei de cura e ela funciona. Dr. Cláudio, então esse foi o primeiro contato da família real aqui do Brasil com a homeopatia, que lá na frente ia desencadear a Real H. Quer dizer, a Real H como uma empresa de homeopatia. Quer dizer, para falar da Real H, nós temos que ir no começo do século XX. Exatamente. Por quê? Porque há uma história, não é? Se eu me tornei homeopata e o meu irmão mais velho foi médico e homeopata. De repente, aquele menino que assiste o pai ajudando as pessoas com homeopatia, e é interessante que já nesse princípio há uma questão, não tem questão comercial alguma. Não se vendia o medicamento, não, era para ajudar as pessoas, os mais pobres, não tinha dinheiro para recorrer a outros tratamentos, a homeopatia estava ali. Esse seu Chico Real, como ele era Pai do senhor conhecido, o nome dele era Francisco Tomé da Silva Real, mas popularmente era o seu Chico Real. O seu Chico Real tinha um carisma, vamos dizer, uma vontade de ajudar, que muitas vezes chegavam pessoas e ele estava lá no campo, lá na chácara, e a gente gritava e ele tinha uma maneira própria de assobiar, e ele dava a resposta e vinha atender as pessoas. E aí o jovem Cláudio Martins Real cresce vendo Exatamente. essa terapêutica. Curas sobre curas, porque era praticamente um atrás do outro, porque a pobreza não tinha recurso nenhum. E quando se tratava de um caso que ele julgava que não tinha conhecimento para resolver, ele dava o dinheiro para a pessoa ir à cidade procurar um médico, porque não havia médico lá. E é um episódio muito interessante. Esse meu irmão mais velho já era acadêmico de medicina em Porto Alegre e estava lá em férias e presenciou o meu pai atendendo uma pessoa que estava com febre alta, e ele, lá nos conhecimentos dele, preparou o remédio e deu. E esse meu irmão acadêmico disse que ele era um irresponsável. Por quê? Esse homem estava com pneumonia e podia morrer. Eu sei que o meu pai ficou abalado com a história e praticamente não dormiu aquela noite. Ele foi a vila do Capão do Leão ficava da nossa casa a mais ou menos uns 2, 3 quilômetros. E ele saiu cedo e foi na casa do cliente, não é? Porque ele não era médico, papai não era médico. Como eu sempre costumo dizer, um maravilhoso charlatão, porque curou muita gente. Tanto que hoje tem uma rua lá, Francisco Tomé da Silva Real. Olha só. E o que aconteceu? Preocupado que ele estava, chegou na casa e o cara estava em pé, sem febre, tomando o café da manhã. Meu Deus, que história. Isso seguramente influiu no meu irmão, que depois se tornou homeopata. Influiu também no Dr. Cláudio, Bom, que depois vai para a academia. Eu acredito que a recepção não tenha sido tão calorosa com a homeopatia, entrando numa academia lá em 1900 e... Não foi, não. Foi muito difícil. Mas
quando eu entrei na veterinária, nós tivemos a felicidade de ter uma turma de colegas, da qual eu sou sobrevivente, já faleceram todos. Ele é uma turma unida. Então, eu fui orador da turma, etc. Mas a nossa turma teve uma coisa fantástica, a defesa da profissão. Naquele tempo, as escolas de veterinária, o sujeito entrava e não existia o que hoje existe, a reforma passarinho da estrutura universitária brasileira. Ela criou os institutos centrais. Ou seja, um aluno de veterinária tem matérias em comum com o da medicina, e isso, de um certo modo, enfraqueceu o espírito profissional, o amor à profissão. Porque o sujeito deixou de ter, como é que se diz, convívio com os colegas da profissão. Claro que convive, mas com muito mais gente, dilui o espírito de classe. Bom, então, como é que se diz? A gente aprendia com os velhos professores daquele tempo um amor à profissão que hoje não se vê mais. Isso estou dizendo pelo convívio que a gente tem com os novos colegas. Não? Por quê? Porque a profissão veterinária, para se ter uma ideia, a profissão veterinária era muito reduzida. Os serviços médicos sanitários do Brasil estavam na mão da classe médica, para se ter uma ideia. Foi aos poucos que foi sendo conquistado. Doutor, e aí essa história segue com o estudante de medicina veterinária se tornando o mais jovem professor catedrático do Brasil, é isso? A história é o seguinte, como eu sempre digo, gozei as últimas férias da minha vida, lá no Capão do Leão. E vim para Porto Alegre para procurar emprego. Era o jeito, né? E o que aconteceu? Aconteceu que o professor de clínica tinha se indisposto, porque naquele tempo é preciso que se entenda o seguinte, não havia carreira do magistério, havia concurso para cátedra e o catedrático convidava o assistente, era um cargo de confiança. E esse professor de clínica médica, Dr. Delfim Barbosa, ele tinha se indisposto com o assistente. E, casualmente, eu tinha ido, eu estava passando subindo uma rua e ele estava parado e me chamou. Queria falar comigo. E marcamos um encontro, e para surpresa minha, eu não sabia do desentendimento dele, ele me convidou para ser assistente. Mas imagina tudo que se passou de pressão sobre a minha pessoa. E especialmente porque o professor Delfim faleceu no ano seguinte. A clínica, naquele tempo, era em 2 anos. E eu entrei na metade do ano, de 49, e no ano de 50, ele me entregou o 3º ano. Era 3º e 4º ano. E eu tinha que
foi um período da vida que aprendi muito, mas eu calculava as horas que eu podia dormir. Uma vez que a nossa clínica tinha sido muito crítica dos professores, eu não podia cometer os erros que a gente criticava. O senhor estudava muito para ministrar as aulas? Bah, eu calculava as horas que podia dormir. 3, 4 horas. Por quê? Porque eu tinha, no meu conceito de aula, eu tinha que puxar lá da embriologia até chegar na patologia. Saber tudo. Por quê? Eu não podia me sujeitar a não saber responder uma pergunta do aluno. E como é que era a homeopatia para o senhor nessa época? Isso aí foi... Não tem muita história. A nossa turma criou um jornalzinho para combater a direção. Se chamava A Broca, para bloquear o podre, entendeu? O primeiro artigo que eu escrevi sobre homeopatia foi na Broca. O anarquismo terapêutico, fazendo uma crítica das coisas. E não se falava em homeopatia. Eu falava porque eu comecei a conhecer, a experimentar e tive a felicidade de que o doutor Delfim Barbosa me deu ampla liberdade de ação. Eu tratava do jeito que eu queria. Comecei a introduzir a homeopatia no hospital de veterinária, claro, uma homeopatia incipiente, e que foi depois aumentando. Então, o que aconteceu? Eu fui o catedrático mais novo do Brasil, por quê? Porque os alunos, quando o doutor Delfim faleceu, eu nem sabia que ele tinha falecido. Eu estava na pensão, preparando a aula do dia seguinte, e chegou um aluno e me disse assim, foi lá falar comigo, não sei por quê, ou me avisar, quem sabe, e diz ele assim, ué, o que o senhor está fazendo? O senhor não sabe? Eu digo, o quê? O doutor Delfim faleceu. Todos os veterinários que tinha em Porto Alegre, que faziam clínica, foram pedir a disciplina. O diretor chegou, não é? E foram na casa dele, e eu não, negativo. Nunca bati para pedir disciplina. Se eu me tornei professor, foi pressão dos alunos. Eles exigiram que eu continuasse como professor deles. Isso, para mim, é uma satisfação enorme. Com certeza. É um público... E aí levamos a vida lá. Fui paraninfo várias vezes, homenageado, essas coisas tudo que os alunos fazem. Nome de turma. Agora eu quero pegar um atalho nessa história, mas um atalho bem grande, doutor Cláudio, porque aí esse professor, são 30 anos de lecionando lá no Sul, no Rio Grande do Sul, e de repente esse professor vem para dar aula aqui no Mato Grosso do Sul. Muda de vida, muda de vida não, mas muda totalmente de estado, de federal, e por aí vai. Bom, e aí eu já quero entrar numa história que quando o senhor está aqui no Mato Grosso do Sul, não sei como que é o termo, mas começam a morrer alguns animais. Um surto que para muitos cientistas seria botulismo. E para o Dr. Cláudio Martins Real, não era botulismo. E aí começa mais uma briga nessa vida. Isso aí. Aconteceu o seguinte, como é que eu vim parar aqui?
eu já estava em fim de carreira. Eu estava com 32 anos de magistério em Porto Alegre, podia me aposentar e, de repente, eu assumi a direção da escola porque o diretor tinha ido por um cargo administrativo na universidade e o vice-diretor, que tinha sido até meu aluno, entrou em férias. Então, quem é que assume? Pelo regimento, o professor mais antigo. Nessa altura era eu. Aliás, sou mais antigo em muita coisa. Agora, só para fazer um parênteses, numa reunião aí de instalação da presidente do conselho, eu tomei conhecimento que eu sou o segundo veterinário mais velho do Brasil. Olha aí, que título. Então, o que aconteceu? Eu estava na direção da escola e baixou um edital de concurso aqui para Campo Grande. Eu não pensei em mim, eu pensei no meu filho que já estava aqui. Que já era o Mário. doutor Mário Real, que é diretor técnico da Real H, que já era médico veterinário, formou o senhor deu aula para ele. Ele formou lá em Porto Alegre, o senhor deu aula para ele. Foi meu aluno também. E aí ele já estava trabalhando aqui no Mato Grosso do Sul. Exatamente. Eu pensei nele e cheguei e resolvi, não vou entrar em detalhes maiores, e resolvi estudar para o concurso. Porque eu já tinha tempo de aposentadoria. Eu cheguei em casa e disse assim, vamos para o Mato Grosso? E ela disse, vamos. Isso aí é particular. Ela, a dona Lourdes, que é a esposa do Dr. Cláudio, casada há quantos anos, Dr. Cláudio? 70. 70 anos de casado. Pensa, aí depois de... Naquela época, vocês tinham que idade, mais ou menos, nessa época? Aquilo aí, eu já tinha 30 anos de magistério. Quer dizer que eu já teria 50 anos, 51, 52. A dona Lourdes devia ter uns 40 e alguma coisa. Não, se eu tinha 50, ela tinha 49. 48, 48. 2 anos mais ou menos. 47. Imagina que você chega, né? Olha aqui, vamos sair, vamos lá para o Mato Grosso. E ela disse, vamos. Aí eu tinha que vir. E o que aconteceu? Comecei a estudar. Prestei o concurso e fui aprovado. Quer dizer, superei a nota do candidato. E passei aqui na Universidade de Mato Grosso 13 anos. 45, exato. Completou os 45 anos. 75 já estou falando em idade. Doutor, e aí, em 1985, que foi o ano que eu nasci, e que é o ano que a Real H nasceu, eu sei que a história vem de antes e que não é uma história tão simples para se contar assim numa conversa de 1 hora e meia. Mas o que acontece que é um marco assim para o nascimento da Real H? Bom, a Real H nasceu de uma circunstância muito interessante. Quando eu vim para me tornar professor aqui em Campo Grande, na UFMS, estava ocorrendo uma mortandade de vacas. A voz popular era de que se tratava de botulismo. Acompanhava, no meu gabinete, eu ia muito lá no
acompanhar os trabalhos de anatomia patológica. E botulismo é uma doença que não deixa lesão. E os animais necropsiados pelo setor de anatomia patológica, chefiado pelo professor Olímpio, tinham lesões. Não podia ser botulismo. Eu comecei a estudar e tive a felicidade. E o professor Olímpio me pediu para ir numa propriedade aqui em Ananduí, que tinha, não é em Ananduí município, aqui perto do nosso rio Ananduí, certo. que tinha, como é que se diz, estava havendo casos de morte, e eu fui lá, e foi um espetáculo impressionante. Cheguei mais ou menos 6h, 5h30, e o proprietário estava tirando leite. E tinham vacas mortas. E eu comecei a percorrer, olhando aqueles animais mortos, e, surpreendentemente, eu vi de longe uma vaca deitada, a vaca dorme de bruços, né? Estava de bruços, como se estivesse dormindo na beira da cerca. E eu fico estranho, porque ela devia estar na ordenha. Cheguei lá, a vaca estava morta. Morreu dormindo, tinha focinhado a cabeça no chão, o focinho na terra. O que é isso? Botulismo não mata desse jeito. O botulismo chega a dar espasmo, não dá? Não, o botulismo dá paralisia. A paralisia. O botulismo é uma doença, até certo ponto, simples, né? O animal continua consciente, ele perde os reflexos. Por quê? Porque é um transtorno na placa neuromotora. Quer dizer, o cérebro comanda, mas o músculo não obedece porque é um bloqueio na transmissão, como se diz, mioneural, ou neuromuscular. Quer dizer, ali a condução é bloqueada. Então a ordem não chega. É uma paralisia flácida. E aí, flácida por quê? Porque tem paralisias espásticas, né? Certo. Então, aí eu vi aquele caso e me disse, mas não é possível. Essa vaca morreu dormindo. O que mata dormindo? Infarto. Bom, aí eu colhi sangue de uma vaca, porque na escola havia havia um padrão de determinações bioquímicas, que era cálcio, fósforo, magnésio e fosfatase alcalina. Era o padrão. Morria gado em todo o Mato Grosso do Sul. E os colegas mandavam sangue, mandavam animais mortos e se fazia essas dosagens. E eu colhi sangue de não tinha ido com esse espírito, né? Colhi sangue de uma vaca e como é que se diz? E pedi para a laboratorista, me faz favor, além das dosagens padrão, dosa sódio e potássio. E o que deu? Deu sódio baixo, potássio alto, justificava a morte. Aí eu comecei a fazer e o cálcio baixo, fósforo alto. Aí que justificaria o grande problema que havia no Mato Grosso do Sul, que era a famosa cara inchada. E aí
A carinchada é uma carência de fósforo. O organismo tem, Deus o fez perfeito, tem um mecanismo que regula o equilíbrio dos minerais no nosso corpo. Então, quando falta cálcio, o organismo mobiliza através do sistema endócrino, a paratiroide principalmente, ele mobiliza o cálcio dos ossos para equilibrar, porque a sobrevivência depende do equilíbrio no sangue, cálcio-fósforo. Então, quando o fósforo aumenta, esse mecanismo regulatório tira cálcio dos ossos para manter aproximadamente o equilíbrio 2:1. E o cálcio que tem uma finalidade... O cálcio tem uma finalidade, se não me engano, uma finalidade muito importante muscular. Exatamente. E no coração. Aí o infarto. Aí, cálcio baixo, potássio alto. Aí como é que se diz? Eu comecei a pedir, toda vez que chegava sangue na escola, lá aqui na faculdade, pedia para dosar o potássio, além das dosagens padrão que se fazia, dosar o potássio e o sódio. E não deu outra. Cálcio baixo, potássio alto. E aí ia haver esse problema de morte de vacas não foi só aqui no Mato Grosso, em todo o centro-oeste, do modo geral. E aí o que aconteceu? O CNPq resolveu fazer um workshop sobre a morte de vacas. E eu já tinha minha conclusão, que não era botulismo. Porque havia um desequilíbrio mineral que justificava essa morte de vacas. Havia, vamos dizer assim, além, esse desequilíbrio mineral era por quê? Por misturas minerais que eram usadas inadequadas, que em vez de priorizar o cálcio, priorizavam o fósforo. E aí agravavam o problema. Não quero dizer que todos usassem essas misturas, mas os que usavam uma mistura, eu não vou mencionar o fabricante, que era um sal famoso, e havia aqui uma outra empresa em Campo Grande que também tinha um sal muito famoso, mas todas elas priorizavam o fósforo. A ideia que era botulismo, e não se davam conta que, no caso do botulismo, precisava dar cálcio e não fósforo. Acontece que eles, como é que se diz, faziam as determinações de composição das pastagens e tinha cálcio. Então, não era cálcio, mas era. E aí eu comecei a estudei, mas deixa eu contar esse episódio do CNPq. Curiosamente, veio uma determinação do CNPq que eu teria que estar nesse workshop. Coisas esquisitas que aconteceram. E estava eu lá na nossa clínica, nós já tínhamos criado a clínica Bugelá, conversando com meus filhos, que são veterinários, e vinha nessa oportunidade um israelita, sem pejorativo, um judeu, cientista, que vinha acompanhar
da solução do problema. E eu conversando num domingo lá na clínica, conversando com os guris, eu disse assim, pois é, eu já tenho a solução do problema. E agora vai vir esse cientista, se ele é bom, ele só pode chegar à mesma conclusão. E qual vai ser quem é que vai ter o mérito? E aí eles disseram assim, quem sabe tu faz uma nota prévia. Por exemplo, eu tenho uma ideia sobre um determinado assunto, ninguém teve a mesma ideia. Se eu tornar público, a prioridade é de quem descreveu. Eu já tinha, lá no Rio Grande do Sul, feito 2 notas prévias. E aqui, pois é uma boa ideia. E fiz a nota prévia. E tínhamos uma amiga jornalista e ela distribuiu para vários jornais, inclusive para o Estadão. E o que aconteceu? Todos esses que participavam do workshop eram pelo botulismo. E o que aconteceu? O Estadão, possivelmente na falta de outros assuntos se baseando na minha nota prévia, disse: o professor fulano de tal da Universidade de Mato Grosso diz que não é botulismo. Não é botulismo, fizeram uma manchete na página rural do... Não é botulismo que está matando o gado, segundo o professor fulano de tal. Foi um escândalo. As coisas são tão engraçadas que teve um, não vou dar nome, coitado, já faleceu, eu disse que não tinha sentido vacinar contra o botulismo. O que precisava era suplementação mineral, priorizando o cálcio. Mas como priorizando o cálcio se tem cálcio na pastagem? Acontece que essas espécies cultivadas de braquiárias, o colonião, pânicos, etc., eles têm, vamos dizer, eles têm uma, vamos dizer assim, como se fosse o sangue deles, da planta, a seiva, vamos falar melhor. Então, ela absorve os elementos, mas há produção de ácido oxálico nessas espécies vegetais, que eram cultivadas aqui. E o resultado é que forma-se ácido, quer dizer, esse componente da planta se combina com cálcio, formando oxalato de cálcio. E isto aí inviabiliza a absorção do cálcio pelo animal. Quer dizer, não vamos dizer 100%. Quer dizer, vamos dizer que o organismo ao longo, as bactérias, porque quem trabalha no ruminante são as bactérias do rumen. As bactérias vão se adaptando e conseguem desdobrar esse oxalato, mas num percentual muito baixo. E isso é que eu estava constatando. Quer dizer, os animais tinham cálcio baixo, apesar de ter cálcio na forragem. Então, não era botulismo. Era exatamente quando reverdecia a pastagem, o que acontece? Riqueza em potássio, riqueza em oxalato e quelava o cálcio. Fazia oxalato de cálcio e havia o desequilíbrio que matava. O infarto, aquele caso daquela vaca. E aí foi feito o workshop e
Na realidade, a única voz discordante do botulismo foi a minha. Eu já tinha dados, podia afirmar. Mas o cientista israelita concordou com o senhor. Não, ele na realidade, ele no relatório dele, ele citou o meu trabalho, mas vamos dizer assim, ele não tinha exata noção da situação. Ele veio pegar o relatório dele e ele mencionou que a única novidade, a única coisa diferente que apareceu foi o meu trabalho. Daí é que tem os diferenciais da Real H, porque eu sempre tive, eu estou aqui desde 2012 na empresa, quer dizer, eu sempre tive na mente assim, daí o nascimento do Converte H, que é a primeira homeopatia populacional, que dentre outros benefícios trabalha a conversão alimentar, mas também a formulação da nutrição Real H leva em conta esse cálcio. Exatamente. Foco no cálcio. Curiosamente, com aquela manchete do Estadão, me ligou, lá, eu estava na clínica, e me ligou um cidadão lá de Nipoã. Doutor, eu estou com morte de vaca aqui, parecida com essa. Eu digo, olha, meu amigo, lá em Nipoã, São Paulo, eu não posso lhe garantir que seja a mesma coisa. Mas o senhor manda dosar isso, pega umas 5 vacas e manda dosar, ele estava tendo morte de vaca, isso. Se der esse alto, esse baixo, o senhor está com o mesmo problema. O homem dosou e no outro dia de manhã, um dia depois, ele apareceu aqui. Digo, doutor, eu quero a solução. E nós simplesmente, para ele, que estava numa situação crítica, fizemos um sal com só carbonato de cálcio. E o que aconteceu? Parou de morrer as vacas, porque havia uma crise de fósforo. Esse senhor ficou cliente da Real, que nós começamos essa inovação. E a ideia da homeopatia, eu pensei, eu poderia ajudar os animais a absorver mais cálcio. E preparamos o primeiro produto homeopático, e até certo ponto, acredito eu, usado da forma como nós usamos no sal mineral. Nós fizemos um experimento, Fazenda Oriente, do Grupo Gerdau, aqui em Água Clara. O gerente, o Mário, o meu filho, dava assistência lá 2 vezes por semana, 2 dias por semana. E ele estava com problema e resolveu, tinha uma empresa muito poderosa, que agora não é mais a mesma, que estava forçando a barra, porque eles tinham já 20 mil cabeças, aproximadamente. Então era um bom negócio. E quando ele consultou o Mário diz, então vamos fazer um experimento. O nosso sal, que estava recém-nascendo, a Real estava começando a existir, com essa priorização do cálcio, e o sal mais famoso existente, não vou dar nome por uma questão ética, muito usado, e o sal da fazenda. Então, ficaram 3 lotes de vacas em campos de mesma vamos dizer, pastagem e de mesma época
quer dizer, iguais, não havia certo. grande diferença. E lotação e tudo mais. E o que aconteceu? Nós criamos, então, a primeira vez no mundo que se usou homeopatia no sal mineral para bovinos. E um grupo E de nós animais também. nós não tínhamos ideia do que aconteceria. Nós tínhamos uma construção teórica de ajudar os animais Então, aí o que aconteceu? Nós tínhamos programado 5 vacas de cada grupo. O fato é que essas vacas foram identificadas e elas forneciam sangue para análises bioquímicas e se fazia biópsia óssea ao nível do trocânter aqui da osso ilíaco, né? Bom, e aí o que aconteceu? Nós coletávamos material, mandávamos o osso para Belo Horizonte, para a professora Vera, que fez os estudos, e seguiu o barco. Quer dizer, um grupo comia o sal, a nossa formulação, o outro consumia o sal mais famoso Comercial. e o outro... Hein? Um grupo comia o sal da Real, o outro comercial famoso e o outro o sal que era da fazenda. Da fazenda. E os resultados, nós coletávamos sangue de 60 dias, 40 dias, e fazíamos as biópsias. E o que se registrou foi a melhora progressiva do osso das vacas no nosso grupo, que priorizava o cálcio, e não houve mortes, enquanto que no outro grupo houve carinchada, e a fertilidade no nosso grupo superou a dos Deu outros. estatística. E aí, o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso. Esses dados eu trouxe exatamente naquele workshop. Mostrei. E caracterizou ou confirmou o que eu dizia, que o problema não era a falta de fósforo, como as misturas minerais daquele tempo priorizavam, copiando Europa, não? Não era um estudo local. Pois é. Na região tropical, onde se predominam as braquiárias, os pânicos e outros, que têm no seu ciclo vegetativo a produção de ácido oxálico e que acaba impedindo a absorção do cálcio em quantidade adequada. Por quê? Porque o oxalato de cálcio não é absorvido. E aí, então, a coisa foi, inclusive por solicitação de pessoas que tinham problemas de diarreia, problemas de baixa fertilidade, então a Real começou a expandir a sua área homeopática. E com resultados, não há dúvida, senão ela já tinha afundado. E depois, como é que se diz? Surgiu também a área PET. Essa área PET, que para minha satisfação vem sendo usada por pessoas com grande resultado. Porque a homeopatia é uma só. A homeopatia é uma forma terapêutica. Não é charlatanice como se propaga. E uma prova exatamente é essa, que ela
vamos dizer assim, a homeopatia na pecuária, hoje, no Brasil, ela é um fato concreto. Vários laboratórios veterinários, vendo o sucesso da Real, começaram a trabalhar. Da nossa parte, a gente tem o trabalho sempre constante, sério, procurando proporcionar ao proprietário o maior rendimento possível. Porque ele vive daquilo e nós vivemos exatamente desse trabalho. Então, o que eu queria dizer, a homeopatia é uma terapêutica que não tem possibilidade de prejudicar. Nós sabemos que alopaticamente há prejuízo. Por exemplo, determinadas exportações de carne são devolvidas porque tem resíduos de produtos. A homeopatia não tem resíduos. Trabalhos relativamente recentes, do ano 2000, demonstraram que a homeopatia age através da energia eletromagnética que se forma no processo de preparação dos medicamentos. Então, energia é energia. Não tem peso, não tem consequências. E outra coisa importante, vamos caracterizar as diferenças entre as duas grandes, vamos dizer, terapêuticas que trabalham na pecuária. A alopatia segue uma lei terapêutica, como eu costumo dizer, lei natural. Aliás, se me permite, vou voltar um pouquinho atrás. Existem 4 leis naturais de cura. Se são naturais, não são feitas pelo homem. O homem se apercebeu que certas curas ocorriam por esse mecanismo. E essas 4 leis foi o Criador que colocou no mundo. Ao longo dos séculos, os homens foram se apercebendo que as curas ocorriam por isso, por aquilo. Então, as 4 leis são: primeira lei, desculpe, é vis medicatrix nature. Essa é uma lei que todos conhecem. Talvez não se deem conta que é um princípio terapêutico. O organismo se autocura, vis medicatrix nature. A natureza se autocura. É aquele caso, a pessoa amanheceu com uma dor e não chegou a tomar remédio e desapareceu. Essa é a primeira lei. E, na realidade, as outras 4 procuram chegar nela. Então, a segunda lei é a lei da alopatia, se baseia a alopatia, e a fitoterapia também. É a lei dos contrários. Contraribus curantur, quer dizer, contrário combate o contrário. É a lei do antibiótico, anti-inflamatório, anti-isso, anti-aquilo, anti-álgico. E é assim que funciona. E, como num certo sentido, vamos dizer, a alopatia procura matar a doença. Antes tudo. E ela usa
medicamento. Não. E vejam, senhores, eu não sou sectário. Eu uso tanto a alopatia como a homeopatia. Mas é evidente que a homeopatia traz vantagens que a alopatia não dá. Por quê? Acabei de citar casos de devolução de exportações por resíduos, não de homeopatia, de alopatia. Prejuízos aos criadores, fora a possibilidade de outras consequências. Por exemplo, o uso de antibiótico, não sou contra o antibiótico, o uso de antibiótico em mastites, por exemplo, impede que o cidadão aproveite o leite durante um certo tempo até que esse antibiótico seja eliminado. Com homeopatia não tem nada disso. Bom, e qual é a terceira lei? Terceira lei é a lei da homeopatia. Similia similibus curanto. O semelhante cura o semelhante. Resumindo, a pessoa, os remédios homeopáticos que são diluídos e dinamizados, eles são experimentados em animais ou em pessoas antes de serem aplicados. E eles só funcionam. Essa é a grande vantagem da homeopatia. Eles só funcionam se os sintomas da pessoa ou do animal coincidem com os sintomas que o remédio provocou na experimentação em animais ou pessoas sadias. Isto é, se nós temos isto aqui, ó, uma cobertura total, a cura é matemática. Ah, mas o senhor então quer dizer que pode curar câncer? Pode. E o senhor sabe, o senhor tem exemplo? Tem trabalho publicado. Uma coisa muito simples. Isso até ocorreu aqui em Campo Grande, num hospital, uma cadela que entrou, que tinha coágulos de sangue na urina, pois eu mandei fazer o exame da urina da cadela e ela tinha células cancerosas. E o que, se tem os criadores que conhecem, há uma doença no bovino que se chama hematúria crônica dos bovinos, que é causada por uma planta, a samambaia. A samambaia do campo, ela é ingerida pelos animais, especialmente quando há superlotação, que os animais são forçados a comer o que não é alimentação normal, ela provoca esse sangramento. A vaca começa a urinar sangue e vai entrando em caquexia. Por quê? Porque essa planta tem um princípio cancerígeno. E esse princípio gera carcinoma de bexiga. E é daí o sangramento e a vaca vai se apagando, digamos assim. Pois bem, a samambaia, preparada homeopaticamente, ela cura esse problema. E o que nós fizemos nessa cadela que urinava sangue? Ela tinha carcinoma de células de transição da bexiga. E nós simplesmente usamos a samambaia, preparada homeopaticamente. O nome científico da samambaia, para quem tem curiosidade, é Pteridium aquilinum. Bom, então, vocês entenderam que é possível curar até câncer. Esse é um caso. Há outras coisas, mas não é o momento. Então,
E a quarta, então, o semelhante cura o semelhante. Esse é o grande princípio da homeopatia. Quem deu vida a essa lei foi Samuel Hahnemann. E ela se baseia, como já expliquei, na encontrar o remédio que cobre os sintomas da pessoa. Ah, mas nem sempre cura. Evidente. Primeiro, no ser humano é mais difícil até de curar, porque pessoas, quando vão no médico, não relatam tudo, não contam tudo. E também há o outro lado. Nenhum de nós sabe tudo. Então, o que acontece? A déficit do médico e o déficit de comunicação não permitem que haja essa cobertura total. Então, o que acontece? Melhora, mas não cura. Capítulo? Bom, e a quarta lei? A quarta lei é muito, como dizer, muito cara para nós, todos veterinários, porque quem deu vida a ela foi um veterinário. William Lux, um alemão contemporâneo, por sinal, do Hahnemann, que deu vida ao princípio da identidade, ou seja, equalia equalibus curante, o igual cura o igual. Que ela se baseia no uso de agentes patológicos que, como é que se diz? Não é uma vacina, vejam bem, porque ela age de uma forma diferente. Aliás, a homeopatia, ela é preparada como se fosse remédio homeopático, o mesmo princípio. Então, elas agem, só que eu uso o princípio da doença para tratar a doença, quando se trata de doenças infecciosas, por exemplo. Mas são duas terapêuticas que não têm condições de deixar resíduo, porque trabalham com medicamentos diluídos e dinamizados. Ao contrário da alopatia, que deixa resíduos, e se houver um erro terapêutico, pode levar à morte. Muito bem, foi uma verdadeira aula, junto com bate-papo, junto com muita história, que a gente pode conhecer muito mais sobre o professor Dr. Cláudio Martins Real. Agradeço imensamente, doutor, pela presença aqui mais uma vez. Como a gente estava conversando nos bastidores, é um programa especial de lançamento desse formato de entrevista. Eu espero conversar em breve aqui com o Dr. Cláudio. De repente a gente faz um assunto técnico, vamos falar de reprodução animal, vamos falar de alguns outros assuntos ligados à saúde animal e à veterinária, mas por hoje é só. Eu convido você mais uma vez para se inscrever no nosso canal, deixar um like aí se você gostou desse vídeo e, claro, esteja sempre conosco aqui no Pecuária Forte. Para os seus animais, olha, se você está passando por dificuldade de saúde nos animais ou precisando de uma nutrição de qualidade, ou mesmo se for nos pets, tem problema de saúde, conte com a Real H. Nossos contatos estão na descrição desse vídeo. Você pode falar com uma equipe extremamente competente, uma equipe que traz essa qualidade, que você pode trazer esses produtos, esses medicamentos para os seus animais e, claro, vai ter muita informação para te ajudar também, tá bom? Por enquanto é só. Eu deixo um grande abraço a você, Deus abençoe e até o próximo Pecuária Forte. Tchau, tchau! E quando amanhece a gente faz a prece, vai logo pro campo pra o gado tocar. A boiada é grande, a lida é pesada, mas a gente conta com a Real H. Eu conto com a tradição pra animais de lida e de estimação. Mais resultado todo dia, é mais parceria, mais dedicação.
Pecuária, essa grandeza, fartura na mesa não pode faltar. Solução pro leite corte, pecuária forte é real.